Pra gente que é umbandista, ter uma conversa frente a frente com Exu, com certeza seria um sonho para muitos. Mas eu tenho certeza que para um pastor, conversar frente a frente com Exu é o verdadeiro pesadelo. Seja muito bem-vindo aos Relatos Flix. E hoje eu também estou usando um brinco, só que no modelo espada de São Jorge da nossa loja Beleza de Padilha. O link está aparecendo aqui na tela e ele também está disponível na descrição desse vídeo. Então, que comecem os Relatos Flix. Inveja mata. Vou contar um caso que aconteceu com a minha irmã Pérola. Ela tinha 21 anos e sempre foi uma moça muito bonita. Aparentemente, ela era perfeita para quem costuma olhar e se apegar à beleza externa. Nessa época, ela já era mãe de um casal de filhos. O menino tinha 6 anos e a menina era de alguns meses de vida. A minha irmã estava no processo de separação, mas ela estava super bem, sabe? Nesse período, mudou uma moça aqui para perto da nossa casa. Elas ficaram muito amigas. A minha irmã tinha muitas roupas que ela acabava nem usando, sabe? Um dia, a moça pediu roupas para ela e ela deu Pérola. Passando o tempo, a minha irmã caiu em uma depressão profunda, simplesmente assim do nada. Ela não comia nada, não queria sair, não cuidava mais das crianças. Ela chegou ao ponto de nem tomar mais banho, Pérola. O cabelo dela, que antes era uma lindeza só, nem via mais a escova. A situação foi se agravando cada vez mais, porque ela ficava o dia inteiro na porta de casa sentada, olhando para o nada. Eu tinha 18 anos e eu não estava mais aguentando ver aquilo. Então, eu peguei a minha mãe e falei: isso não é frescura por causa do fim do casamento, isso é alguma coisa grave. Eu acho que é um trabalho de macumba. A minha mãe riu porque achava que era mesmo por causa do marido e da separação. Mas enfim, eu insisti e ela foi então procurar ajuda. Nesse tempo havia uma senhora que benzia as crianças. A minha mãe foi lá e explicou o caso a ela. E essa senhora disse para minha mãe: uma mulher pegou as roupas da sua filha e enterrou no cemitério, por pura inveja. Não suportou ver o brilho dela, a humildade, apesar da beleza. A mulher falou exatamente onde estava a roupa e disse à minha mãe: é só para confirmar mesmo, porque a partir de agora todo o mal está sendo quebrado. E assim foi. Mas a minha mãe levou a minha irmã para acharem as peças de roupa e Pérola. Elas acharam as roupas que a minha irmã tinha dado para aquela mulher no cemitério. Graças a Deus, tudo se resolveu. Esse relato é para a gente refletir e sempre pedir direção de Deus, até mesmo para fazer doação de coisas pessoais e também para vigiarmos com as certas amizades. Axé. Olha, gente, te falar, viu? A pessoa não tem o que fazer, né? A gente fica... sabe? Enfim, revoltada. Esses são os piores, né? Aqueles que se fingem de amigo e que eles só querem aquilo que a gente tem, sabe? É muito triste isso. Você já passou por isso? Infelizmente é mais comum do que o que deveria ser, né? Mas é que nem eu digo, quando eu tava lá na merreca, essa pessoa não queria estar na minha pele não, né? Mas foi o fato de eu ter ficado na merreca que fez eu ter força para conquistar isso aí que eu conquistei, que você tá de zóio grande. Filha, se atente. Oxi. Enfim, muito axé, irmã, e que bom que deu tudo certo para vocês, né? O dia que Maria Padilha das Almas me curou das sequelas do Covid. Oi, Pérola, sua bênção. Tudo bom? Em 2019 comecei a frequentar um terreiro de uma conhecida como assistência. Os mentores da casa não sabiam se eu entraria na corrente como médium da casa, pois já vinha de outro terreiro. Com o decreto da pandemia de Covid, em 2020 os trabalhos foram suspensos porque existiam idosos que frequentavam a casa. Lembro que nesse período os filhos pediam à zeladora do centro no grupo do WhatsApp que fizessem firmezas, preces, mas isso não era feito de forma coletiva, e sim individualmente. Bem, chegamos em janeiro de 2022
e no dia 22 pela manhã apresentei sintomas semelhantes à gripe e pensei, ou é gripe ou é Covid. De fato, Pérola, era Covid. Eu já tinha tomado 2 doses da vacina e tomaria a primeira dose de reforço em 25 de janeiro. Fiquei 10 dias isolada, com medo, pedindo a Zâmbia, aos orixás e a minha mãe pretinha, a Nossa Senhora Aparecida, que não me deixassem evoluir para o caso grave e que eu não contaminasse minha mãe, que é idosa, e tinha comorbidades também. Durante o meu isolamento, nenhuma firmeza ou prece foram realizados pelo zelador do terreiro, pelo restabelecimento da minha saúde. Eu fiquei muito triste, pois me tinham como filha da casa e diziam-se ser uma família. Em 31 de janeiro, eu saí do isolamento, porém, eu estava ainda muito fraca, com tonturas, perdas de memória. Meu cabelo caiu e eu fiquei com fortes dores na lombar. No dia 5 de fevereiro, falei para minha mãe que iria chamar um dos meus guias, pois estava precisando de ajuda. Firmei a vela para o anjo de guarda, tomei meu banho de ervas, peguei minhas guias e pedi a Pai Jalá com muita fé que me ajudasse e intercedesse por mim naquele momento difícil. Pedi aos orixás que me enviassem um dos meus guias para me ajudar. Dona Maria Padilha das Almas veio em meu auxílio, com toda a sua força e sabedoria e axé, e disse à minha mãe: a minha filha precisa de ajuda e eu vou colocá-la de pé firme, alegre, destemida e feliz como ela sempre foi. Nós nunca a abandonamos e isso foi necessário para o nosso retorno. Dona Maria Padilha das Almas me descarregou e nesse descarrego as tonturas, a fraqueza e o esquecimento simplesmente sumiram. A minha dor na lombar, ela disse que o tratamento espiritual daria solução ao longo dos meses e que eu não sentiria mais nada. 2 meses depois, eu não tinha mais dor na lombar. Ela deixou alguns recados que serão temas para outros relatos. Assim que ela partiu, me joguei no chão de joelhos e aos prantos eu pedi perdão por ter ido em outra casa, quando eu deveria acreditar nela e nos meus guias e na minha intuição. Agradeci a ajuda, o amor, agradeci por não ser abandonada e o axé que Dona Padilha das Almas me deu. Laroie, Dona Maria Padilha das Almas. Obrigada por tudo. Esse é o relato da mulher guiada por Pai Ogum, sob a direção de Mãe Ansã. Axé, irmã. Mãe Ansã te abençoe. Olha, até combinou, né, com o brinco que hoje eu vim com o brinco de espada de São Jorge, né, representando Ogum. E é que nem... Eu tava gravando um vídeo de teologia esses dias, as pessoas falando, poxa, as minhas entidades me abandonaram, as minhas entidades me abandonaram. E, na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, é a gente que perde essa sensibilidade por conta da conturbação de tudo que está acontecendo na nossa vida, sabe? E isso é mais comum do que o que a gente imagina. A gente às vezes pensa que é só com a gente que está acontecendo, mas acontece muitas vezes, viu? Porque esses momentos de dificuldade, eles criam muralhas que fazem com que a gente não consiga mais perceber aquilo que é sutil. Então, muito axé, irmã, guiada por Ogum. Ogum e Lara e Maria Padilha. Muito axé pra você. Quase que eu incorporava em uma apresentação. Tá pega. Aqui estou eu, o belo, formoso ciganinho. Lembra de mim, risos? Aqui estou eu contando mais uma história que a espiritualidade fez comigo recentemente. Sim, Pérola, já mandei 3 relatos para vocês. Acho que deveria ter uma pasta só dos meus relatos, né? Enfim, vou direto ao ponto. Recentemente, tive uma apresentação em uma cidade que fica a 70 quilômetros da minha cidade. Fui me apresentar em um concurso de quadrilha de currais novos. Dias antes, eu falei para o meu amigo que não vejo ele há cerca de 2 anos. A última vez que vi ele foi em 2021. Eu rapidamente falei, meu bem, estou indo me apresentar aí. Sim, em currais novos. Chegou o tão esperado dia da apresentação. A gente era a 6ª quadrilha a se apresentar. O evento começou às 8 horas da noite e assim foi por diante. Mandei mensagem novamente para ele, perguntando se ele ia, mas ele acabou dizendo que talvez ia me ver dançando. Sabe aquele macumbeiro que ameaçou, dizendo em seus pensamentos, se você não vir, eu mando meu povo da rua te buscar? Risos. E assim foi.
Ele veio e ficou esperando até eu me apresentar. Assim que a quinta quadrilha se apresentou, eu fiquei muito nervoso, sabe? E firmei os pensamentos. Meu pai Exu, me dê forças para poder melhorar deste nervosismo. E assim, eu vi uma resta vermelha com dourado passando por mim e consegui melhorar. Agora, Pérola, bota uma música de suspense, que agora não é de brincadeira. Assim que a gente foi apresentar, ia dar 00:30. E assim fomos. Dançamos e a apresentação acabou. Era 1 e 1. Sim, Pérola. Literalmente as horas batendo. Desmontando o cenário e eu estava tranquilo. Assim que eu saí para tomar um vento, porque eu já estava morrendo de calor, meu amigo e o namorado dele aparecem para mim. E foi aí, Pérola, que comecei a passar mal. Eu simplesmente falei: me segura que eu vou cair. Consegui ficar sustentado em pé e assim fui ficando branco e branco. Meus amigos, já percebendo que eu não estava bem, chamaram o pessoal da Junina para poder me ajudar. E assim vieram. Meu amigo ficou muito preocupado porque eu estava muito branco, muito pálido. Basicamente, tiraram minha camisa e minhas botas e fiquei recebendo as energias que tinha de tudo lá naquela quadra. Meu amigo, que também é da mesma religião, disse para o namorado dele: amor, saia de perto, porque se a gente chegar perto, um guia dele pode descer. Ele já sabia que eu não estava passando mal por conta da apresentação, e sim porque eu estava com um encosto na hora. Basicamente, eu fiquei pálido, me tremi muito e tudo ok. O pessoal da quadrilha começaram a ver que eu estava melhorando porque acredito que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Melhorei, Pérola. Consegui falar e consegui me controlar. Quando melhorei, não passou nem 30 segundos e comecei a passar mal novamente. Só que dessa vez, o meu mundo estava apagando. Eu não tinha controle do meu corpo. O meu amigo, que é da religião, mas é muito medroso, no pensamento dele estava: meu Deus, quer ver eu conhecer a cigana dele? Nem tem cigarro e nem bebida para ela, risos. Pérola, eu só sei que eu estava vendo meu boiadeiro encostado em uma amiga minha para orientá-la para que nada de ruim aconteça, para que nada de ruim acontecesse comigo. E a minha mestra Paulina estava girando em volta do meu amigo e do namorado dele. Eu dizendo que não estava tendo controle com as minhas mãos e meus pés. Eu não estava aguentando o que estava acontecendo comigo. E foi aí que o meu boiadeiro e minha mestra botou algo na minha cabeça. A minha mestra encostou e teve o controle do meu corpo e ela fez basicamente isso. Bateu palmas 3 vezes e assoprou nas minhas mãos. Na terceira vez que ela fez, eu dei um pequeno supapo para frente, dizendo que era eu voltando em terra. E assim foi. Eu melhorei muito depois que isso aconteceu. Cheguei na minha cidade e rapidamente mandei mensagem para o meu amigo e a mensagem foi assim: amigo, eu não sei o que aconteceu, mas eu não estava passando mal por conta da apresentação. Foi quando eu fui falar com vocês. E ele respondeu: amigo, para ser sincero, a minha vida está basicamente ruim. Muitos problemas que estão acontecendo e um deles era espiritual. E eu não tinha mais nenhuma solução. Eu e meu namorado não estávamos conseguindo dormir faz um mês, tendo ataques espirituais. Não posso contar o que aconteceu com eles por conta de ser a vida particular deles. Estar em uma reviravolta por motivos de privacidade e tenho que respeitar as decisões deles. Mas nesse dia, Pérola, que eu quase incorporava para meus guias conversar com eles, eles criaram forças e começaram a cuidar deles. Começaram a ter fé novamente que eles tinham. Pérola, sei que você mal entendeu esse final, porque eu estou escrevendo esse relato com muito sono, mas eu fico feliz em saber que depois desse perrengue todo de quase ter morrido, risos, eles finalmente conseguiram criar forças, fortalecer a fé deles, e eu acredito que os guias deles e os meus estão ajudando para que tudo isso de ruim seja voltado para aqueles que desejam o mal deles dois. Depois desse dia que eu quase incorporava, ele me mandou mensagem dizendo que conseguiu dormir depois de um banho que tomou. É isso, Pérola. Eu sou muito grato pela espiritualidade. Eu não estava tendo fé por meus caminhos sempre estarem fechados, mas depois disso vi que a espiritualidade é incrível e agora eu também estou fortalecendo a minha fé. É isso, Pérola, sua bênção, que minha mãe Oiá Onirá te abençoe. Um beijo, mãe, já te abençoe, irmão. Olha, confesso que eu realmente, de fato, fiquei um pouco confusa ali,
Mas eu vi que foi o balaco assim que aconteceu, o Baranauê. Então eu não julgo, porque às vezes a gente tá muito exposto, né, energeticamente, e acaba recebendo mesmo, gente, a pessoa acaba recebendo mesmo as energias. E a gente tenta bloquear muitas vezes, sabe? Eventualmente comigo eu também não consigo segurar, mas assim, incorporar no meio da rua, oh glória, graças a Deus isso nunca aconteceu comigo e eu espero que continue assim, real, assim, de verdade. Eu não é algo que assim que eu penso assim, incorporei na frente de todo mundo. Meu, gente, eu vou me internar, vou falar que eu sou doida. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram nessa possibilidade? Então, as pessoas vão achar que você é doido. Você começa a falar de outro jeito, começa a fazer as coisas. E, gente, eu internava. Se eu não conhecesse a religião, eu internava. Deixa eu ver a apresentação. Oi, pérola linda, maravilhosa, perfeição. Como você está? Estou bem. Obrigado por perguntar como que você está. Aqui estou eu, o belo e famoso Ciganinho. Lembra de mim? Bom, um beijo, irmão. E vai fazer o seu desenvolvimento, hein? Não quero ter que falar isso de novo. Bora pro próximo relato. O pernilongo voando aqui. Contei pra minha mãe que ela tinha falecido subitamente. Posso estar bem aqui e de repente não tá mais. Você já pensou nisso? Esse relato é um sonho que eu tive com a minha mãe. A minha mãe faleceu no dia 18 de 4 de 2022. Ela teve um infarto fulminante. Ela estava na rua sozinha, indo ao encontro de uma amiga, no qual elas iam comprar ovos de Páscoa na promoção, pois dia 17 havia sido Páscoa. Minha mãe, recentemente, havia feito apenas 65 anos. Ainda tem sido um grande luto para todos, pois nem pudemos nos despedir naquele dia. Ela nem tinha problemas no coração. Sempre tive sonhos meio mediúnicos, sabe? Então, em 5 de setembro de 2022, eu sonhei com ela. Estávamos na nossa casa antiga, na cozinha. Ela varria o chão. Eu, segurando a pá abaixada, disse: eu vou acordar o pai para ele te ver antes que você tenha que ir embora. E ela, com o seu jeitinho carioca, embora morasse aqui no sul já há 40 anos, varrendo, disse: e para onde, filha? Vou embora nada, guria. Então, eu levantei, parei ela e a virei para a parede e disse: mãe, hoje é dia 15 de setembro. A senhora faleceu no dia 18 de abril de 2022. Ela, com os olhos arregalados e assustada, e eu já chorando, continuei: você estava sozinha. Você passou mal na rua. Você deve ter sentido uma dor no peito. E ela, então, começou a chorar comigo e falou: eu me lembro. Foi uma sensação de uma agulhada no peito. Nessa hora, eu acordei. Foi um sonho muito dolorido, Pérola. Eu passei dias tristes. Senti um peso muito grande de ter que contar isso a ela. Ia fazer lembrar do que ela passou. Mas depois desse sonho, todos os sonhos com ela foram diferentes. Eram mais as vozes dela do que imagens. Bom, eu espero que leia o meu relato. Que sua mãe Amanjá sempre lhe proteja e que continue esse trabalho de esclarecimento da religião. Um beijo dessa filha de Oiá. Axé. Quando a barba do vizinho estiver pegando fogo, ponha a sua de molho. Oi, Pérola, tenho uma benção para compartilhar. Durante muito tempo frequentei lugares que falavam do diabo e não eram casas satânicas. Antes fosse, desconheço quem não pregue mais sobre as façanhas do capeta do que crente em uma igreja neopentecostal. O último dos assuntos lá é sobre Jesus. E nesses âmbitos ungidos, sempre tinha daquelas irmãs do círculo de oração, daquelas que saía e batia no pé, mas se duvidar, a língua era bem mais comprida. Se tem um povo que gosta de estar na casa dos outros e inventar que é porque Deus mandou ir lá orar no lar, é esses de igreja. Dentro da doutrina era proibido assistir TV, não podia ouvir sequer o rádio, pois, segundo os pastores, essas eram as fontes que contaminavam os crentes com as coisas do mundo. Não sobrava muita coisa para fazer. A maior distração era inventar revelação e julgar os outros com base na Bíblia.
Aí me puxa muito aquilo lá, né? Mente vazia, oficina do diabo. Até os meus 12 anos, a minha mãe conseguiu me manter na linha. Sobrevivi a um dos regimes religiosos mais rigorosos em nome de Deus, mas chega uma hora que a gente excede o limite. Uma das doutrinas imposta era a questão de nunca cortar o cabelo, pois a mulher que fizesse tal coisa estaria cometendo o pecado da vaidade. E como sempre diziam que não existe pecadinho e nem pecadão, do cabelo que batia até abaixo da bunda, eu cortei até acima do pescoço. Aparar as pontas podia, e o cabeleireiro onde eu ia cobrava o mesmo tanto para aparar, tanto para cortar mais curto. Fui decidida a fazer diferente daquela vez. O cabeleireiro amarrou um rabo de cavalo e ajustou até a altura onde eu queria que cortasse. Ele passou a tesoura e eu senti a minha cabeça leve. O peso de um cabelo espesso e comprido foi junto com o peso da minha consciência lá para a glória com Jesus. Quando cheguei em casa, entreguei minha alma e entrei. Assim que a minha mãe me viu, arrumou a Bíblia debaixo do braço e se trancou no quarto para orar. Naquele dia tinha culto e uma das irmãs do círculo de oração passou lá para que fôssemos todas juntas para a igreja. Foi bater o olho no meu cabelo e ela disse: "Foi Deus que me guiou até aqui, irmã." Minha mãe deixou ela entrar em casa e ela começou uma oração. Essa mulher enchia a boca para gritar e esbravejar que era o demônio, o espírito de Pombagira, agindo na minha vida. Gente, agora cortar o cabelo também é Pombagira? Oxi, o que não é mais Pombagira, não é mesmo? Olha, glória a Deus que é Pombagira, viu? Porque pelo menos a Pombagira não ficar falando mal dos outros. Eu, hein? Que horror, gente. E se tem uma coisa que crente gosta também é de gritar, Pérola, como se Deus tivesse os ouvidos tapados de cerume. E para finalizar, aquele famoso empurra na cabeça para fazer eu cair, mas fiquei firme. Para aquela irmã isso pareceu uma afronta, Pérola, e foi mesmo. Assim, ela passou a ir todas as tardes por volta das 6 horas, numa campanha para me libertar da pombagira. Era uma gritaria até não acabar mais. Ai, gente, ninguém merece todo dia. Até que numa dessas tardes, ela levou junto a filha dela. Era uma jovem que se destacava na igreja por sempre cantar no grupo de jovens e de liderar o conjunto de crianças, fazendo até mesmo escola dominical e coisas do tipo. Essa irmã chegou em casa contando que Deus revelou para ela que eu iria engravidar. Falou que era o espírito de Pombagira querendo me desviar dos caminhos do Senhor. Que eu ia trazer grande sofrimento para minha mãe, mas era porque eu tinha de pagar pelos meus pecados. Mas se era realmente uma pombagira agindo na minha vida, eu só digo, graças a Exu. É como eu falei agora há pouco, até pareceu que você tá me ouvindo. Pois, depois daquele dia, essa irmã não voltou mais para casa. Na igreja, ela olhava para mim e virava a cara. Eu não podia mais me sentar no banco com os outros jovens e hoje eu só penso, que livramento! Nada do que era revelado na minha casa era sobre mim, Pérola. Se era Pombagira me desviando daquele caminho, penso que eu estava muito bem acompanhada, pois depois de uns meses, a filha dessa irmã do círculo de oração foi afastada do grupo de jovens e de outras atividades dentro da igreja, pois não tinha mais como esconder que estava grávida. E numa igreja como aquela, não poderia existir uma vergonha maior para alguém que vive de status como se fosse uma santidade. Conheço um ditado bom para essas coisas. Quando vê a barba do vizinho pegando fogo, põe a sua de molho. Por conta de muitas coisas dentro de muitas igrejas, deixei até mesmo de acreditar que Deus existia. Mas a espiritualidade sempre dá um jeito de se manifestar em nossas vidas verdadeiramente. Com a mente mais aberta, acolho tudo sobre outras religiões que sempre foram demonizadas dentro da igreja, quando o que deveria ser demonizado é a hipocrisia de gente que vive a arrotar santidade e praticar imundícias escondidas. Não tenho religião, mas penso que tenho um chamado, e cheguei até aqui através de um deles. Logo conto como foi. Hoje não moro mais com a minha mãe. Moro a 3.000 quilômetros de distância, sem qualquer contato, e não sinto qualquer pingo de saudade.
Ela continua crente, mas se eu contar aqui o que ela pratica para conseguir arrotar as bênçãos que ela gosta de contar para todos na igreja, vai render mais 1 hora de relato. Portanto, deixo para a próxima. Nos vemos em breve. Axé. Irmã, eu vou até procurar mais relatos seu para saber do babado. Porque, olha, você escreveu de um jeito que me atiçou a curiosidade de um jeito. Que mulher, eu tô aqui, ó, me corroendo por dentro, querendo saber o resto. Passada. Gente, você vê, aquela pessoa que aponta é a pior. Eu, hein? Até tô com medo de ficar apontando agora. Tudo bom? A gente é especialista em julgar, a gente não pode negar, né? Por mais que a gente pregue não julgar, não julgue e tal, a gente tenta, tal, tenta, mas eventualmente a gente tá fazendo isso, gente. E o problema é as pessoas que não admitem, pelo menos eu não sou dessas pessoas, né? Eu admito, gente, às vezes a gente julga mesmo. A gente julga, a gente se indigna, a gente se revolta porque as pessoas falam. Mas olha, você vê a menina pegar, ela tava querendo tirar o foco dela. Ela falou assim: eu previ que o Espírito Santo me disse que logo você vai engravidar. Por quê? Porque ela cortou o cabelo e por isso ela tá com a pomba gira. Aí agô, minha senhora, ó, moça, pelo amor, agô. Não faz nada com eles, não é que eles não entendem direito. Mas enfim, aí o que que acontece? Ela parece grávida, quem que tava lá? Então com a pomba gira, meu bem. Ah, se atente, viu? Ó, eu gosto de saber essas coisas. Não deveria, não deveria, mas eu gosto. Vamos ver a apresentação? Oi, Pérola, me chame de abençoada de Exu, pois gostaria de manter anonimato, pois eu tenho uma grande bênção para compartilhar. Mulher, realmente, Exu te abençoou, então, ô glória, só energias positivas. Eu tô assim, porque eu tô na irradiação de Erê, entendeu? Então eu tô toda azuretinha. Aí qualquer coisa eu tô assim, ó. E é desse jeito que a Débora faz. A Débora, né? Não posso falar Débora, que ela fica brava. Débora faz, vou fazer assim. Então, gente, bênçãos pra vocês. Obrigada por mandar os relatos. Eu vou procurar mais relato teu, viu? Se prepara, vai lá e manda mais relato, que eu vou procurar. Ayahuasca e Exu Caveira. Esse título me faz lembrar que eu falei já. A espiritualidade transcende religião. Eu consagro as medicinas da floresta há algum tempo, como a ayahuasca, o rapé e tal. Porém, fazia sessões em uma cidade vizinha a qual eu moro, mas gostava de ir lá, pois ia com o meu irmão e a minha cunhada. Mas acabava que não fazia tão frequentemente como eu gostaria que fosse. Então, comecei a procurar na minha cidade para achar um lugar para continuar consagrando as medicinas. Até então, já tinha ouvido sobre a Umbanda, já tinha lido algumas coisas, mas nunca nada muito a fundo. Em um momento, conversava com uma amiga minha que ia em um terreiro na cidade que eu moro e acabei descobrindo que lá eles também faziam um ritual de ayahuasca. Resolvi então conhecer como funcionava a casa e como era o ritual com eles, mas era somente isso de início, sem assumir responsabilidade ou achar que seria algo frequente. Um dia antes do ritual, tinha uma gira de herês. Sim, eu não fazia ideia do que isso era. Fui para saber o que seria uma gira. Saí da gira com 2 copos de mel virados na minha cabeça e fora as outras misturas dos herês, pensando: gente, será que é sempre assim? Não, amiga, não é sempre assim. Mas na última gira teve gente que saiu assim do nosso terreno também. Não sei se eu volto não. Toda vez essa lambuzeira. O primeiro ritual de ayahuasca aconteceu no dia seguinte e foi muito bom. Então pensei, não vou mais participar das giras. Vou ir somente nos rituais. Não é para mim. Mesmo tendo umas sensações muito boas de paz e o tambor ter ganhado o meu coração. As giras são sempre na sexta-feira nesse local. Fiquei a semana toda sabendo que não iria mais. Chegou quinta-feira, pensei: eu vou ir mais uma vez, mas é a última. Vai nessa, Pérola. Chegando lá, era uma gira de esquerda. Novamente eu não fazia ideia do que isso significava. Durante o processo de incorporação dos médiums, vinha os pensamentos que aquilo não era real, mas algo dizia: confia, tá tudo certo. E o meu peito estava angustiado, mas eu não estava com medo. Eu não sei explicar bem a sensação. Durante o passe, o pai de santo da casa me olhou e falou que tinha um Exu muito forte comigo. Novamente, eu não sabia o que isso significava. E o Exu Mirim da casa parou na minha frente e detalhou uma situação da minha vida muito específica que somente eu sabia, e não tinha como ele saber disso. Até porque eu não conhecia o cara que incorporou. Não tinha como ele ou qualquer outra pessoa lá saber disso.
Nesse momento, todas as dúvidas se era real simplesmente sumiram. Inclusive a angústia que eu estava sentindo anteriormente, ela também passou. Depois disso, comecei a frequentar todas as giras e a estudar o que eu podia sobre a religião, e cada vez foi ganhando mais o meu coração. Isso tem em torno de 2 meses que frequento a casa. Tá, mas, Michael, onde entra a caveira nessa história? Falou e não falou nada. Vamos lá. Após sair dessa gira de esquerda, comecei a procurar sobre Exus e Pombagiras. Afinal, eu tinha um Exu muito forte e precisava saber o que isso significava, e fiquei bastante tempo com o Exu Caveira na mente. Mas como eu estava procurando bastante, achei que minha cabeça estava me induzindo a isso. De certa forma, era também, né? Após um tempo, teve uma nova sessão de ayahuasca. Fui com o propósito de saber quem era o meu guia de frente. Durante o ritual todo, eu via caveiras e as palavras Exu Caveira faziam eco na minha cabeça o tempo todo, sem parar. Eu sentia aquela mesma angústia que tive na gira de esquerda, mas muito mais forte. Achei até que iria morrer. Não conseguia entender, mas ainda aquela voz na minha cabeça que não sabia lidar. Achei de verdade que eu estava criando aquelas imagens e vozes, até que aos poucos fui me acostumando com aquela sensação e percebi que o que eu questionava, a maioria das vezes tinha uma resposta até mesmo antes de eu terminar de pensar. Então comecei a entender que haviam 2 vozes na minha cabeça, a minha e a do Exu Caveira, mesmo ainda não acreditando muito que era real. Então passei o resto do ritual com ele me mostrando algumas situações que ele estava me ajudando, mas algumas formas dele mesmo. Nisso eu já estava extremamente tranquilo, mesmo vendo aquelas caveiras vindo na minha direção o tempo todo. Ou seja, tive a certeza que Exu Caveira se apresentou para mim através da ayahuasca. Para finalizar, eu tive a confirmação que era ele no mesmo dia. Após o ritual, o povo se reúne para comer e conversar. Eu ainda sentado, todo mundo já nas comidas e eu voltando para minha realidade tentando processar todas as informações que eu recebi. Nisso, um homem do outro lado da sala começou a puxar um ponto do Exu Caveira bem alto. Enquanto ele arrumava as coisas dele, nisso, na hora, já me voltou aquela voz na cabeça dizendo: "Tá aí a tua confirmação", e uma alegria que eu não sei explicar de onde veio. Bom, perdão pelo relato longo. Um beijo e laroie, Exu Caveira. Laroie. Mas aí a gente teve um exemplo de apresentação do Exu Caveira, gente. Olha só. E de fato, gente, as pessoas saem numa sujeira depois da gira de Cosme, pelo amor de Deus. Olha, limpar o terreiro depois da gira. Minha roupa tá de molho até agora, já faz 7 dias já que teve a gira, ela tá de molho ainda. É uma beleza, gente. É uma beleza. Mas é mó gostoso, gente. Porque a gente sai de lá tão feliz, sabe? Então é bom, né? É bom. Se a gente sai feliz é porque é bom. Você tá gostando dos relatos? Então eu peço humildemente que você deixe o like, deixe o seu comentário aqui embaixo. Laro Yeixo Caveira pode ser um comentário bom pra mim, tá bom? Deixa aí Laro Yeixo Caveira, que vai ajudar a gente bastante. Não esquece de ir lá na minha loja conferir os nossos brincos. E, gente, eu quero passar também um recado muito importante de verdade. Muitas pessoas entram em contato comigo pedindo orientações espirituais, pedindo luz para os seus caminhos, que eles não têm pai de santo na cidade, no país onde eles moram, eles não têm nenhuma instrução, nenhuma base para eles poderem aprofundar na espiritualidade. E eu, Pérola, compreendo que a espiritualidade ela pode ser autônoma, ela pode ser, entre aspas, solitária, que é mais ou menos uma filosofia que existe já numas religiões pagãs, como a bruxaria, onde eu já fiz parte, né? E eu também já fui uma bruxa solitária. Então, quando eu vi essas pessoas falando a respeito disso, eu pensei, eu poderia talvez compartilhar um pouquinho daquilo que é o básico da Umbanda, que eu aprendi nesses 20 anos, e assim, eu demorei 20 anos para conseguir compreender tudo o que eu passei em poucas horas no caminho do axé. No caminho do axé, eu coloquei tudo aquilo que era importante, tirei tudo aquilo que faz com que a gente que perca o nosso foco, sabe? Que perca a nossa direção espiritual. E às vezes as pessoas, elas super me negligenciam, dizem que tem muitos sacerdotes, muitos pais de santo que tentam propagar a mensagem de que eu não sou uma verdadeira mãe de santo, que eu não sou uma pessoa que trabalha verdadeiramente na Umbanda, mas eu tenho tantas bênçãos na minha vida, a Umbanda de fato transformou tanto a minha vida, que eu tô compartilhando no Caminhos do Axé justamente o que foi que eu fiz e
e que transformou de fato a minha vida, sabe? Então eu quis compartilhar aquilo que é essencial para você se encontrar espiritualmente, para você ter autonomia e ter independência. E é por conta disso que eu acredito, assim, de verdade, que esses sacerdotes me detestam tanto, porque eu faço com que você não fique amarrada aos medos que eles impõem em você. Eu faço com que você seja independente e não tenha que pagar 10 mil, 20 mil, 30 mil reais para fazer uma coisa que você poderia fazer sozinha. E sabe por que você pode fazer sozinha? Porque você não está sozinha. Porque você tem o seu guia, você tem o mentor. Pérola, isso é uma irresponsabilidade, isso é algo que não pode acontecer. Eu não estou fazendo nada para te impulsionar na incorporação. Eu estou fazendo algo para te impulsionar na comunicação com a sua entidade, fazendo com que você esteja preparado para isso, para que seu corpo esteja apto para ouvir, porque a conversa ela já existe, mas ela é de uma via única. A espiritualidade está tentando te encaminhar um recado. Eles estão tentando te dizer alguma coisa. Mas muitas vezes a gente está tão ali dentro do nosso mundinho, sabe? Que a gente não consegue ouvir. E para você poder ouvir, é isso que eu estou proporcionando. É como se seu corpo tivesse todo cheio de uma lama grossa, um barro que não faz com que você consiga sentir o calor do sol e você está ali congelando de frio. Vamos limpar esse corpo. Vamos limpar tudo e deixar o seu corpo pronto para ele poder ouvir as mensagens que estão tentando te encaminhar. E voltando nessa parte de pérola é uma irresponsabilidade, gente, quem foi o primeiro pai de santo na Umbanda? Quem foi? Quem foi, gente? Como que ele foi feito? Como que ele teve o suporte de alguém para cuidar dele? Não teve, gente. Quem cuidou dele foi as entidades dele. Foi as entidades dele. Então, assim, para mim, todo esse discurso que é muito belo, é muito bom, e de fato a gente tem uma outra atmosfera para a gente também se preocupar sim nos dias de hoje, mas se você tiver medo e não confiar na sua espiritualidade, eu posso garantir que é muito, muito pior. Então, o foco é trabalhar essa fé. E aí, por isso que eu compartilhei todos esses saberes e vou estar trazendo mais conteúdos ali na nossa comunidade do Caminhos do Axé, que está crescendo, e tentar esclarecer o máximo possível para te ajudar a se reencontrar espiritualmente. Já você que não quer ter essa missão, não quer ter esse compromisso espiritual, não tem essa necessidade, a gente também oferece alguns tratamentos espirituais que não são ligados com a Umbanda, mas são tratamentos espirituais. Então você vai encontrar aqui as formas de atendimento com a gente, pode preencher a planilha que a gente está lá dando sequência e são limitados os atendimentos, tá? Agora sim, né, que eu falei pra caramba, vamos pro último relato. Ex-pastor e fui parar no umbral. Boa noite, Pérola. É com muita relutância que vou relatar o que me aconteceu. Relutância por vergonha por ter sido uma pessoa tão egoísta, prepotente, me julgava acima de tudo e de todos. A igreja para mim foi um comércio. Aprendi a comercializar a fé e aprendi com os melhores. Não vou falar a qual igreja eu fiz parte, mas é uma muito grande, com um alcance gigantesco. Prefiro colocar um nome fictício. Meu nome não é tão comum e, como o fato que vou relatar, ficará muito evidente quem sou. Então, aqui o meu nome será João. Eu cresci numa família evangélica. Meus pais frequentavam uma pequena igreja no bairro onde morávamos. Lá era uma igreja com princípios. O pastor tinha princípios. Seu único objetivo era propagar a palavra de Deus e os feitos de Cristo. Havia muito preconceito quanto a outras religiões. Demonizava-se tudo que não estivesse dentro do entendimento dele. Esse pastor, sinceramente, eu não via maldade nele, via apenas ignorância. Ele não almejava dinheiro, tampouco poder. Mas se a sua fé fosse diferente da dele, era obra do inimigo, do Satanás, do demônio. E todos esses personagens que foram criados para doutrinar as pessoas através do medo, para dominar mentes. Cresci observando a maneira que esse pastor conduzia aos fiéis, a maneira que ele apontava e julgava. Eu confesso que eu gostei. Esse pastor faleceu, mas eu guardei ele como exemplo. Eu seria melhor que ele. Já com meus 20 anos, resolvi entrar na tal igreja grande. Eu queria estudar, aprender a pregar a palavra de Deus, ser referência, ser respeitado e temido.
Cresci entendendo que o pastor falava era lei. Assim meus pais me ensinaram. Assim eu vi várias pessoas seguindo e acatando suas ordens. Já de início, deixei bem claro meus interesses aos que dirigiam a igreja, e creio que notaram algum potencial em mim. Passei a ser treinado. Não vou detalhar nomes dos grupos, nem como foram os degraus a serem alcançados. Ficaria muito evidente também a igreja a qual fiz parte. Com o treinamento, aprendi a persuadir. Treinávamos diversas induções. O objetivo principal era a oferta. Nós que estávamos aprendendo, gostávamos daquilo. Era como ter um poder, você manipular vontades, ter domínio sobre pessoas, o dom da palavra. Então, eu era mais um servo dos donos do mundo, servo do dinheiro. Condenava a idolatria, mas idolatrava o dinheiro. Depois de um tempo, pouco tempo, comecei a ministrar meus cultos. Um dos melhores fervia de oferta. Eram uns 2 minutos de papo furado, uns 20 minutos de indução, manipulação, curas armadas, milagres programados, gritos, entonação na voz. Era importante. Tinha que mexer com o sentimento, entrar na mente. Depois era a hora da oferta, e os olhos dos meus superiores brilhavam. Sim, eu tinha talento. Ali era como uma empresa. Comecei a receber um bom valor para pregar. Meus cultos eram um verdadeiro show. Pessoas vibravam, choravam, cantavam. Sucesso nas bilheterias das portas do inferno. Sobre a minha fé, eu acreditava sim que Deus existia e achava que de alguma forma aquelas pessoas que estavam ali estavam sendo ajudadas. Muitas vezes davam tudo o que tinham e eu pensava que dessa forma elas seriam vistas por Deus. Era claro que muitas pessoas passavam extrema dificuldade. Eu já tinha um carro caro, mas eu entendia que Deus havia me escolhido. Eu merecia tudo o que tinha e as pessoas me respeitavam. Era quase que uma extensão de Jesus. Alguns fiéis que gostavam do meu culto queriam que eu passasse a mão neles. Me traziam fotos de pessoas, me traziam roupas, e eu, quando pegava, cumprimentava, muitas vezes fazia contra a minha vontade. Parecia que eles entravam em êxtase, choravam, agradeciam. Mas vou direto ao fato que me fez escrever esse relato, Pérola. Eu já me sentia muito, muito superior. Eu tinha o dom da palavra e Deus tinha me escolhido. Estava eu andando na calçada, tinha acabado de estacionar meu carro e estava indo em direção ao banco para sacar um dinheiro. Não estávamos na era do Pix ainda. Usávamos muitos cheques e dinheiro mesmo. Levantei meus olhos e vi de longe um padre vindo na mesma calçada. Já pensei, lá vem o adorador de falso Deus, idólatra. Segui andando. Ele passou por mim, me cumprimentou dizendo, boa tarde, que Deus te abençoe. Achei graça. Quem ele pensava que era para falar em nome de Deus? Eu nem respondi. Continuei andando e logo à frente, como se não bastasse o padre, haviam 2 mulheres com vestimentas brancas e turbante na cabeça. Vinham sorrindo, passaram por mim, uma de cada lado, e uma delas me chamou. Moço! Eu já me virei espumando de raiva e disse, vocês 2 servas do Satanás, não me chamem, não dirijam a palavra a mim. Quando me virem andando, mudem de calçada. Uma delas continuou sorrindo e outra ficou séria e disse, a sua carteira acabou de cair, servo do Senhor. Talvez Deus tenha usado a serva do Satanás aqui para te avisar. Viraram as costas e seguiram andando. Peguei minha carteira e entrei no banco. Já estava na porta. Saquei um bom valor, conferi as notas e saí. Assim que comecei a caminhar, notei que vinham 2 rapazes atrás de mim. Tentei apertar o passo. Eu pressenti que seria assaltado. Senti que um dos rapazes segurou meu braço. Eu me virei e o outro rapaz me apontou a arma. Me pediram o dinheiro, tentei me soltar e lutar contra eles, mas nesse momento escutei 3 estampidos. A minha vista ficou escura. Nessa hora senti meus joelhos dobrarem. Bati no chão com muita força. Eu havia levado 3 tiros. Um na cabeça, peito e braço direito. Me sentia sufocado. Pesava e doía muito para respirar.
A primeira pessoa que chegou foi o padre. Ele se ajoelhou do meu lado e disse: "Fica calmo, meu filho. Deus está entre nós agora. Você vai ficar bem." Me lembro do padre segurar a minha mão e pediu para alguém chamar uma ambulância. Logo depois, uma moça também se abaixou do meu lado. Era uma das moças com as vestimentas brancas. Ela olhou nos meus olhos e disse: "Gente, isso é karma. Nossa, é muito karma, cara." E me disse: "Deus é bom, moço. Jesus é verdadeiro e salvador, sim. Pensa nele agora e se acalma." O padre ainda segurava minha mão e me lembro que ele começou a fazer uma oração. Ele dizia: "Meu Senhor, socorre esse filho. Tenha misericórdia de nós. Derrame toda a sua bondade e misericórdia sobre esse filho. Permita que ele volte para os seus. Permita que ele tenha nova oportunidade. Mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Amém." Despertei sentado no chão de um lugar que parecia uma prisão. As paredes eram acinzentadas, o chão era sujo, o lugar frio e escuro. A minha cabeça doía muito, escorria sangue do meu peito e do meu braço. Vi que ao lado tinha um homem sentado no chão também. Ele estava com o rosto virado de uma forma que eu não conseguia ver e parecia que estava falando alguma coisa. Me aproximei dele para pedir ajuda. Quando chamei, ele se virou para mim bruscamente, uma expressão de ódio no seu olhar, e começou a falar: "Apartai de mim, filho do demônio. Eu sou servo de Deus. Fica longe de mim, criatura nojenta." Começou a gritar descontroladamente. Tentei falar que fui assaltado e que precisava de ajuda, mas quanto mais ele gritava, mais a minha cabeça doía. Então segui andando no sentido contrário. Pareciam estar dentro de um tipo de prédio sombrio. Não dava para ver direito, mas pareciam corredores. Senti a corrente de vento gelado vindo. O vento era cortante e causava dores em todo o meu corpo. Num determinado momento, eu, já desesperado, sem saber onde estava, não aparecia ninguém. Me sentia cada vez mais fraco. Sentei no chão e gritei: "Alguém me ajuda, por favor!" Nessa hora, eu escutei uma gargalhada vindo de longe. Parecia que fazia eco. Eu continuei chamando e cada vez que eu chamava, a gargalhada se aproximava mais, até que vi um homem com uma roupa toda preta, um olhar intimidador. Ele se aproximou de mim, agachou, olhou no meu rosto bem de perto e deu uma gargalhada e me perguntou: "Já experimentou chamar por Jesus?" Nem lembrou dele, né? Afinal, você chamaria ele para quê? Ele nunca representou nada para você. Então eu disse: "Eu preciso de ajuda. Me ajuda, por favor." E ele disse: "O que você quer que eu faça? Uma oferta para Deus? Coloque o dedo na sua ferida?" E gargalhou. "Vamos fazer assim. Me convence a te ajudar e eu te ajudo. Você não tem o dom da palavra? Vamos lá, me convença." Eu, sem saber o que fazer, com medo, me sentindo fraco e com muita dor, perguntei para ele: "Eu morri? Quem é você? Você é o diabo?" "Eu estou com dor. Sempre fui um servo de Deus. Me ajude." Ele se levantou, se afastou um pouco de mim, ficou me olhando por alguns instantes com um olhar mais intimidador ainda e me disse: "Você não morreu. E eu não sou o diabo. Você sim que é o diabo daquelas pobres pessoas que acreditam que Deus é um mercenário, acreditam que vão comprar uma passagem para o céu dando tudo o que elas têm. Você faz elas pensarem assim. Cada uma dessas pessoas é responsabilidade sua. Quem é o diabo, então? A propósito, cada um tem o céu que merece. Bem-vindo ao seu céu. Tá gostando?" Ele sempre falava de forma muito ríspida, enérgica, tinha um misto de sarcasmo, raiva, mas de alguma forma eu via compaixão. Então eu perguntei: "Se você não é o diabo, não vai me ajudar, por que está falando essas coisas para mim? E se eu não morri, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui?" E ele respondeu: "Eu fui escolhido para cuidar de você. E você teve bastante sorte. 2 pessoas que têm fé pediram por você. Pediram misericórdia por você e parece que resolveram te dar mais uma chance. Então levanta desse chão e vem comigo, ô servo de Deus. Vou te mostrar o seu lindo céu que você vem construindo." Ele segurou por cima do meu ombro com bastante força. Uma só mão me levantou. Causou bastante dor, mas eu consegui caminhar.
Seguimos por um corredor e chegamos num lugar cheio de pessoas. Elas esbarravam umas nas outras, praguejavam, se ofendiam, se atracavam, umas nas outras se agredindo. Ele me mandou prestar atenção no que eles diziam uns para os outros. Eles se chamavam de demônios, diziam uns aos outros que iriam ser castigados, diziam uns para os outros: eu sou servo de Deus. Então ele me disse: seus irmãos, e gargalhou. Eles pareciam não nos ver, então ele continuou falando: eles estão tomados pela razão, pelo ego, vaidade, poder. Eles conhecem a palavra, são representantes de Deus na terra. Cometeram diversas atrocidades, mas aceitaram Jesus. Continuaram cometendo atrocidades em nome de Jesus. Agora estão nessas condições. Alguns nem perceberam ainda onde estão. Apenas gritam palavras que estão escritas na Bíblia. O objetivo é subjugar o próximo, seja quem for. Todos eles têm o dom da palavra. E então, ele gargalhou novamente. No meio daquelas pessoas, vi aquele pastor que tomei como exemplo. Ele não via nada. Estava entretido em suas próprias palavras, gritando sozinho. Seu aspecto era deplorável, mas ele parecia que nem percebia nada. Então o homem de preto me perguntou: encontrou alguém conhecido, servo de Deus? Respondi que sim, que conhecia aquele pastor, mas que eu não achava que ele fosse uma pessoa ruim. E ele me respondeu: talvez ele não seja ruim, só é um imbecil mesmo, e gargalhou. Ele foi me conduzindo por mais corredores. Em um certo ponto ele parou, me olhou nos olhos e me disse o seguinte: presta atenção, João. Você nasceu para uma missão. Você tem o poder de conduzir pessoas, orientar as pessoas. Não seja estúpido. Instrua as pessoas para que se amem mais. Ame ao próximo como a ti mesmo. Tenham compaixão. Respeitem um aos outros. Esse aqui é o céu que você construiu até agora. Se você continuar da mesma forma, é para cá que você vai vir. E eu não vou ser amistoso como estou sendo agora. Eu tenho que ficar aqui, João, mas você segue andando, que alguém vai te ajudar. Eu já fiz a minha parte. Eu segui andando num local escuro, a ponto de não enxergar mais nada. Senti o meu corpo ficar fraco e a cabeça pesada. A dor aumentou e eu senti que caí. Abri meus olhos e uma daquelas moças que vi na calçada estava do meu lado. Eu estava deitado numa cama. A minha cabeça não doía mais tanto, mas ainda sentia um incômodo. A moça então perguntou se eu estava bem. E eu disse que sim. Pedi desculpas pela forma que a tratei na calçada. Ela pediu para eu não me preocupar com isso e disse que ia cuidar da minha recuperação e retorno. Eu não entendi muito bem, eu fiquei confuso. Ela percebeu que eu não estava entendendo mais nada e começou a me explicar. Você passou por um trauma na Terra. Seu corpo está lá sendo cuidado e você está aqui sendo cuidado e recebendo uma nova chance, atendendo ao pedido do padre e da moça que pediram juntos por você. Ainda continuei confuso porque ela estava lá na calçada. Como ela estaria comigo naquela condição? Então ela explicou que era um outro dom que eu tinha, mas nem me dava conta. Eu podia ver os dois mundos. Era um espírito, aquela mulher que continuou sorrindo. Ela só estava acompanhando a outra moça. Eu já não sentia mais tantas dores. A moça que me acompanhava falou que antes de eu acordar, ela queria que eu visse algo. Pegou na minha mão e num piscar de olhos eu estava numa igreja católica e o padre que me ajudou estava sentado sozinho rezando em voz alta. Ele estava rezando por mim. Eu vou chorar por causa disso. Ele estava rezando por mim. Ele nem me conhecia, mas estava rezando por mim. Depois fomos para uma casa de axé. Havia uma vela acesa no pé de uma imagem de uma mulher negra, escrito Vó Catarina. Gente, é a fé que me emociona. Havia uma vela acesa no pé de uma imagem de uma mulher negra, escrito Vó Catarina. Hoje sei que é uma preta velha. Então a moça que me acompanhava falou: essa vela é o pedido da minha menina, que ela fez para mim, para que eu te ajudasse. Quando eu olhei para ela, ela estava exatamente da forma que eu via a imagem, uma senhora negra. Senti vergonha e vontade de chorar. Ela pegou na minha mão e disse que todo mundo tem o seu momento de despertar, que tudo ia ficar bem. Ela me deu um abraço. Eu me senti como se estivesse no colo da minha mãe, quando eu era um bebê. Chorei muito e ela me fez dormir. Acordei no hospital.
A bala ficou alojada na minha cabeça. Me operaram e conseguiram tirar, milagrosamente sem sequelas. A bala no peito não pegou em nenhum órgão vital, nem coração nem pulmão. Ela atravessou e a do braço foi de raspão. Passei cerca de 1 mês me recuperando e quando consegui, fui no mesmo local e perguntei se havia uma igreja católica por ali. Não foi difícil encontrar. Fui até a igreja e encontrei o padre que me ajudou. Quando ele me viu, ele deu um sorriso e disse: "Graças a Deus." Veio até mim e me deu um abraço forte. Conversamos um pouco e aproveitei e perguntei se ele conhecia a moça que me ajudou também. Por sorte, ele conhecia sim, me orientou em como chegar. Fui até o local. Não era um terreiro, era a casa da moça. Bati palmas e logo a própria apareceu na porta. Ela me olhou com um semblante sério e eu perguntei: "Lembra de mim, moça?" Ela: "Claro que sim. Como eu ia esquecer de uma pessoa tão simpática e acolhedora logo depois de me maltratar que tomou 3 tiros?" Ai, mulher, para. Tomou 3 tiros e ainda me fez me sentir culpada por ter desejado que você pagasse. Vou ler de novo, porque senão ficou confuso. Claro que sim, como eu ia esquecer de uma pessoa tão simpática e acolhedora que logo depois de me maltratar tomou 3 tiros e ainda fez eu me sentir culpada por ter desejado que você pagasse. Deu pra ver que ela ficou constrangida com o que ela mesma disse e tentou corrigir. Moço, eu nunca desejei que isso acontecesse, tá? Pelo amor de Deus. Então, eu a interrompi dizendo: "Eu vim me desculpar pela maneira que eu te tratei e agradecer por ter me ajudado junto com o padre e também agradecer por ter pedido para a avó Catarina ir me socorrer. Ela foi e eu não tenho palavras para agradecer o que fizeram por mim." Ela ficou me olhando surpreendida por eu conhecer a preta velha. Depois contei tudo para ela. Hoje somos amigos e eu sigo aprendendo sobre a espiritualidade. O homem que me ajudou é conhecido como Marabô. Soube que tenho um guardião e ele é meu guardião. Quanto aos meus dons, trabalho acolhendo pessoas que têm pretensão de atentar contra a própria vida. O dom da palavra, conduzir as pessoas pelo caminho correto. Acho que agora estou construindo um céu um pouco melhor. Nas minhas conversas com as pessoas necessitadas de ajuda, eventualmente esse meu amigo e guardião me ajuda e muitas vezes, quando me dou conta, Vó Catarina está por perto e eu sinto uma paz muito enorme. Obrigado pela oportunidade. Essa foi minha EQM. Poxa, irmão. Cara, eu senti uma invejinha de você por um momento, cara. Gente, ele conversou com a preta velha. Para, gente. Ai, abraçou a preta velha, gente. Não sei, gente. Eu espero que no dia da minha partida seja assim. Não, tirando a parte das balas, seja desse jeito, entendeu? Tipo assim, eu vejo a preta velha, eu vejo o Exu. Já pensou ver todo mundo? Gente, a minha Baiana, a Débora. Ai, gente, eu acho que esse é o sonho do macumbeiro, né? Conhecer as entidades. Ah, um dia eu quero te conhecer, mas assim, conhecer pessoalmente, entendeu? Não conhecer só em palavras na cabeça, né, João? Pois é, essas coisas acontecem. Gente, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar ele por aqui, porque ficou gigante, né? Um beijo pra quem fica, um beijo pra quem não fica. E, gente, muito axé. Ó o sol voltando. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esquece de comentar Laro e Eixo Caveira. E coloca também Laro e Eixo Marabô. Minha lágrima escorrendo, dá pra ver? Aqui, ó. Minha lágrima escorrendo, porque eu me emocionei no relato. Enfim, muito axé, gente. Beijo, meus amores. Tchau.